Vamos conhecer um pouco hoje sobre São Tarcísio? Olá, salve Maria, sejam todos bem-vindos ao programa Nossa Igreja Católica. Eu sou Mário Boldrini e quero te convidar a conhecer melhor a nossa fé, muitas curiosidades e informações sobre a Igreja de Cristo. Já lembrando que se você não é inscrito no canal TV Rosa Mística no YouTube, inscreva-se agora mesmo, tá joia? E fique por dentro de tudo que ocorre aqui na paróquia do Divino Espírito Santo e Nossa Senhora das Dores. Também temos o nosso Facebook, facebook.com/Rosa Mística Pinhal, e o nosso WhatsApp, que é o 3651 3046, tá joia? Um canal direto entre você e a nossa querida paróquia do Divino Espírito Santo, tá joia? Mande a sua mensagem, sua sugestão, enfim, mande a sua crítica, aquilo que você tem dúvida ou queria que fosse falado aqui no programa, tá joia? Fique à vontade para conversar conosco. Então, hoje, terça-feira, 16 de agosto, e no dia de ontem, 15, nós celebramos com muita alegria um santo muito especial, para mim também é especial, porque eu já fui coroinha um dia e é especial para todos os coroinhas, que é São Tarcísio. Ele foi celebrado ontem, dia 15 de agosto, e nós temos a alegria de poder contar com a sua imagem aqui no altar dos santos jovens, Para você que está de frente ao altar, é o altar que fica à sua esquerda, o altar dos santos jovens. Um dia eu vou falar sobre os dois altares que compõem a nossa matriz aqui, que são os três altares, inclusive, que são altares belíssimos, com muitas imagens muito bonitas, e poder falar um pouquinho sobre cada um. Mas em especial hoje sobre São Tarcísio, E o que nós podemos conhecer sobre São Tarcísio? São Tarcísio era um santo jovem, tá? E ele foi mártir da Igreja Católica nos primeiros séculos. O que a gente pode compreender de São Tarcísio é que ele ainda era criança quando ele foi martirizado. Alguns dizem que ele era criança, outros que ele era um pouco mais jovem do que uma criança, mas enfim, ele era uma pessoa bem nova quando ele foi martirizado. A minha voz ainda está um pouco rouca, por conta do meu resfriado. Estou um pouco fanho ainda, mas faz de conta que não está acontecendo isso, tá? Faz de conta que eu estou tudo bem, está tudo certo, mas eu já estou melhorando, tá joia? E São Tarcísio, ele foi coroinha do Papa Sisto II, lá em Roma, bem no primórdio da igreja mesmo. E nessa época, a igreja ainda era perseguida pelo imperador Valeriano, As perseguições que a igreja sofreu, a gente conta com muitos mártires dessa época. São Tarcísio foi um deles, e com certeza falar hoje sobre São Tarcísio e relembrar a sua história e a história de tantos santos que morreram nas arenas, ou que morreram apedrejados, que morreram degolados, enfim, muitas histórias de terror que nós podemos ler, mas que não sabemos que não é tanto terror assim, mas são histórias que são exemplo para nós. Os santos são exemplos para nós, tanto aqueles que morreram na misericórdia de Deus, ou como aqueles que morreram martirizados. Toda e qualquer história que nós lemos sobre os santos nos levam a ter um exemplo maior de vida, Nós refletimos um pouco sobre o nosso papel como cristãos católicos e como que nós podemos melhorar essa nossa relação com Deus, esse nosso caminhar até a vida eterna. Então, falando hoje um pouquinho sobre São Tarcísio. São Tarcísio, como já havia dito, ele foi coroinha do Papa Sisto II, ainda durante a perseguição do imperador Valeriano. E nessa época, você ser cristão católico era crime, tá? Aliás, não ser cristão católico, mas ser cristão, Você ter Deus como o seu Deus, no lugar de deuses falsos, Você ter Deus já era crime.
Então, logicamente, as pessoas eram identificadas como cristãos e eram aprisionadas, né? E nessa prisão a pessoa poderia ser torturada, a pessoa poderia já ser morta de uma forma brutal, né? Muita coisa ainda poderia acontecer com essas pessoas, com esses cristãos. E o que acontecia com São Tarcísio, né? Como coroinha, ele também levava a Eucaristia. E antes de levar a Eucaristia, ocorreu que 2 diáconos do Papa levavam a Eucaristia clandestinamente, veja só, para aqueles que estavam presos, para os cristãos que estavam presos, mas queriam comungar do corpo de Cristo, que eram justamente os diáconos Felicíssimo e Agapito. Né? São os 2 diáconos que levavam clandestinamente a Eucaristia para os cristãos presos. E ocorreu que eles foram descobertos, foram identificados e foram mortos. Né? A história diz que eles foram brutalmente mortos pelos soldados do imperador. Mas o Papa queria ainda que os cristãos presos recebessem a Eucaristia. Né? Lógico, a nossa igreja sempre vai ser teimosa nesse sentido de que cada um dos seus filhos deve receber a Eucaristia, deve estar inserido junto a Deus. E, logicamente, o Papa queria uma solução para poder levar a Eucaristia para os presos cristãos. Foi aí que São Tarcísio, não é? Ele se propôs a levar a Eucaristia. Falou, olha, eu sou criança, eu sou acima de qualquer suspeita, não é? Então provavelmente se eu levar a Eucaristia para os presos, eles não vão desconfiar de mim. Mas a história nos diz que desconfiaram, não é? E identificaram São Tarcísio. Logicamente, né, ele não foi vestido como a gente pode ver aqui, não é? Ele está vestido aqui com as vestes que nós conhecemos os coroinhas, né, que seria a túnica vermelha e a alva branca. E em seu peito está a Eucaristia. E acho que dá para ver mais ou menos na imagem que ele está com a coroa, né? Ele tem uma coroa na cabeça que é a coroa do martírio, né? Que é a coroa que os mártires recebem. Só que ele não foi vestido assim, né? Evidentemente. Ele foi vestido com as suas vestes normais. E aí que está o interessante, né? Que a gente faz refletir um pouco. Vamos refletir um pouquinho aqui. Ele foi identificado como cristão, não é? E como que ele foi identificado como cristão se ele estava com roupas normais? Aí que está o ponto, não é? Nós, como cristãos católicos que nós somos, nós temos que nos distinguir das demais pessoas. Nós temos gestos próprios que nós fazemos que nos distinguem das demais pessoas. Quando nós, por exemplo, fazemos o sinal da cruz, quando nós passamos em frente a alguma imagem, quando nós passamos em frente a alguma igreja, ou quando nós estamos iniciando os nossos trabalhos, não é? Que nós fazemos o sinal da cruz e entregamos a nossa vida e o nosso dia para Deus, nós estamos nos distinguindo dos demais. Quando nós entramos numa igreja, que nós fazemos a genuflexão para o Santíssimo, nós estamos nos distinguindo dos demais. Quando nós andamos, não é, de forma moral, nós estamos nos distinguindo dos demais, não é? E é justamente os nossos gestos que nos distinguem das demais pessoas. E é justamente o que aconteceu com São Tarcísio, né? O seu caminhar, o seu olhar, ele estava levando a Eucaristia, ele não estava levando comida, né, ou outra coisa para os presos. Ele estava levando justamente a Eucaristia, que era o tesouro maior que ele tinha em suas mãos e é o que de melhor ele poderia oferecer. Então ele não caminharia de qualquer maneira, ele não olharia para qualquer lado, não é? O Papa colocou as espécies do pão numa teca e ele levou no seu peito, né? Ele levou assim no peito, contrito. E foi justamente essa contrição que deve ter chamado a atenção dos soldados e das pessoas que estavam ali, não é? E quando ele então é identificado,
ele é interrogado, não é? Os soldados pedem para que São Tarcísio mostre o que ele tem nas mãos ali, né? Mostra para a gente o que você tem aí, não é? E logicamente Tarcísio sabia que se mostrasse a espécie do pão, né, os soldados saberiam que era a Eucaristia e matariam São Tarcísio. Ele saberia de qualquer forma ele ia morrer, não é? Só que de maneira alguma ele iria se desfazer daquilo que ele estava em suas mãos. Ele de forma alguma iria se desfazer da Eucaristia. Ele de forma alguma iria permitir que os soldados profanassem o próprio Cristo para ele ter a sua liberdade. Isso ele sendo uma criança, não é? Então Tarcísio se nega a mostrar o que ele tem escondido ali. E quando ele se nega a mostrar o que ele tem escondido ali, os soldados, já sabendo que ele era um cristão, né, o que eles fazem? Eles apedrejam Tarcísio, né? Eles apedrejam e torturam Tarcísio até a morte. E aí que está a grande surpresa, não é? Quando os soldados eles vão olhar na mão de Tarcísio, eles não encontram nada, não é? Diz que depois de morto ele foi revistado e nada acharam de sacramento, do sacramento de Cristo consigo, não é? Provavelmente, né, Jesus quis que esse milagre acontecesse, né, do seu próprio corpo, talvez se adentrar ao corpo de Tarcísio, né, sumir ali de alguma maneira, para que não fosse profanado também. Mas largaram o corpo de Tarcísio ali porque sabiam que ele era cristão. Então, largaram o próprio corpo dele ali. Acontece que um soldado que era simpatizante, não é, dos cristãos, a história mostra muitos oficiais que eram simpatizantes do cristianismo, né? Tantas pessoas que gostavam dos cristãos, mas com medo não diziam que eram cristãos para não sofrer represálias, talvez até a morte. Mas um soldado simpatizante recolheu o corpo de Tarcísio e levou até o Papa, não é? E no primeiro momento ele foi enterrado nas catacumbas de Estéfano, não é? Isso era o ano de 257. Tarcísio morreu no dia 15 de agosto do ano de 257. Depois, no ano de 767, o Papa Paulo I determinou que o seu corpo fosse transferido para o Vaticano e depois, no ano de 1596, o corpo de São Tarcísio foi definitivamente transferido para o altar principal da Basílica de São Silvestre, lá em Roma, onde está até hoje, não é? E essa é a história que nos mostra como os cristãos nos dão exemplos, né? Como que a nossa vida pode ser transformada pela história que nós lemos dos santos, né? Sejam dos mártires ou de outros santos que também souberam amar a Deus de forma extraordinária, não é? E nós olhamos hoje para São Tarcísio, né? Embora o seu dia foi celebrado no dia de ontem, 15 de agosto, hoje, dia 16, nós ainda olhamos para a sua história e nós ainda rezamos para ele, né? Então, que nós possamos olhar para São Tarcísio nesse momento, pedir para o Julião mostrar para a gente lá, e pedir, não é? Que, embora sendo uma criança, embora sendo uma pessoa talvez assim que não tivesse muito crédito para com os outros cristãos, mas ele soube ter o seu zelo pela Eucaristia, né? Que nós possamos hoje também ter esse zelo, pedir para Deus que nós tenhamos zelo, que nós tenhamos amor pela Eucaristia, que nós cada vez mais saibamos comungar do corpo de Cristo de forma reverente, que nós estejamos preparados para receber o corpo de Cristo e que nós também, nos momentos mais difíceis, possamos não dar as costas para Cristo, né? Mas possamos justamente estar com Ele, mesmo se for preciso que nós morramos, né? Mesmo que a morte vier, nós estaremos com Cristo até o fim. Sobretudo, o exemplo que esse santinho deu para a gente, né? Que ele não deixou que a hóstia,
né, que o sacramento de Cristo fosse profanado. Ele preferiu morrer, sabendo que o próprio Cristo estaria junto com ele, né? Então, peçamos nesse dia que São Tarcísio esteja conosco, que São Tarcísio possa nos ajudar, que São Tarcísio possa cada vez mais ser exemplo para a nossa vida. E a você que esteve conosco aqui nesse dia de hoje, nessa terça-feira, o meu muito obrigado a você por mais um programa Nossa Igreja Católica, por estar presente conosco aqui mais uma vez. E mande sua sugestão, tá? Mande a sua dúvida para que nós possamos falar também aqui nesse programa, que muita gente tem gostado, graças a Deus, que muita gente tem falado do programa, fala que tem assistido, fala que tem gostado dos assuntos, não é? Graças a Deus, né? Muita gente tem gostado. Então, rezem por mim, tá? Rezem por mim, rezem por toda a equipe que participa aqui da TV Rosa Mística, rezem sobretudo pelos nossos padres, pelo Padre Maurício, pelo Monsenhor Augusto, pelo Padre Jorge, rezem por eles, não é? E por todos nós que somos equipe e levamos até você essa transmissão. O meu muito obrigado e até o próximo Nossa Igreja Católica, se Deus quiser. Até lá!